Vamos lá, alunos, continuando a nossa aula de história sobre a República da Espada. Está aí o Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, também militar. Floriano Peixoto assume o governo brasileiro depois da renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Floriano Peixoto, como vice-presidente, naquele momento ele tinha a necessidade de convocar novas eleições. Por quê? Segundo a Constituição, não havia passado 2 anos de mandato ainda do antigo presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, então ele deveria convocar novas eleições. Mas vamos dizer que o Floriano Peixoto fechou os olhinhos e falou, não vou convocar droga nenhuma. E ele não convocou novas eleições, se manteve no cargo, tomou uma série de medidas também que foram medidas, vamos dizer assim, que beneficiou determinada camada política do Brasil, e esses políticos acabaram assegurando a permanência de Floriano Peixoto no poder, e ele acabou não saindo, obviamente, né, não convocando novas eleições. Floriano Peixoto, na realidade, ele tomou algumas medidas que beneficiavam os cafeicultores, a elite, né, vamos dizer assim, a elite financeira, econômica do Brasil. Tá lá, governo de Floriano Peixoto. Após a renúncia de Deodoro da Fonseca, assumiu presidência o vice, o Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto deveria convocar novas eleições, como eu falei para vocês, porém ele calou-se, fechou os olhos, ficou quietinho, foi tomando uma série de medidas que beneficiaram a elite econômica do Brasil, que, vamos dizer, beneficiaram determinados políticos, e aí ele se manteve no poder, ninguém reclamou, ninguém falou, você tem que convocar novas eleições, ninguém reclamou e ele continuou no poder. Algumas medidas que ele tomou, ele reabriu o Congresso Nacional que o Deodoro da Fonseca havia fechado. Então ele reabre o Congresso Nacional. Aí sim, obviamente, os políticos vão ficar todos felizinhos. Como o Brasil passava por uma crise econômica significativa, ele tabelou os preços de determinados produtos, assegurando que, vamos dizer, grande parte da população tivesse acesso a esses produtos. Tabelou o preço, congelou o preço dos produtos. Então, por exemplo, você ia comprar sei lá, farinha, estava tabelado o preço da farinha, né, para as pessoas poderem ter acesso, já que o Brasil estava num processo inflacionário muito alto. Lembra do Rui Barbosa, que havia colocado lá o encilhamento? Então, para assegurar que as pessoas tivessem acesso a determinados produtos, está aí o tabelamento de preços, que também vai ser utilizado, né, em outros momentos da história do Brasil, por exemplo, o governo de José Sarney, lá na frente. Outra medida tomada por Floriano Peixoto, a adoção de medidas tarifárias protecionistas. O que é isso? Também a fim de tentar melhorar a economia do Brasil, ele começou a proteger o mercado interno. Por exemplo, vamos supor que nesse período se produzia tecidos no Brasil, e se produzia, tá? Se produzia tecidos no Brasil. Aí vamos supor que o tecido inglês chegava no Brasil a um preço muito mais acessível, muito mais baratinho. É óbvio que a população brasileira iria preferir comprar o tecido inglês, que era mais barato, fazendo com que o produto nacional, o tecido brasileiro, não fosse vendido. E aí, obviamente, iria gerar problemas para a fabricação, para as fábricas de tecidos no Brasil, e elas iriam à falência. Então, para proteger a indústria interna, Floriano Peixoto adotou medidas tarifárias protecionistas. Qualquer produto que, por exemplo, fosse produzido aqui no Brasil, ele tinha essa proteção. Então, por exemplo, o tecido inglês iria entrar no Brasil. Se ele estava com preço muito melhor, o governo brasileiro cobrava uma taxa de impostos, colocando sempre o produto que vinha de fora a um preço muito mais elevado, não conseguindo concorrer com vamos dizer, o produto nacional, assegurando que as indústrias nacionais elas se mantivessem vivas, né, ali ativas, não fosse a falência. Então, as medidas protecionistas era para assegurar, né, proteger a indústria nacional. E não, eu estou falando de indústria, mas vários outros setores também, não necessariamente somente os setores industriais. Outra medida também que Marechal Floriano Peixoto toma a fim de melhorar a economia do Brasil, acesso ao crédito, mas diferente do que havia feito o Rui Barbosa, não era assim, não foi disponibilizado, né, assim, o crédito da forma que foi disponibilizado lá durante o governo do Deodoro da Fonseca. Nesse momento não houve emissão de papel moeda, não houve emissão de dinheiro.
que era um acesso a crédito mesmo, mas com juros reais, nada muito assim baixo para tentar fazer com que ocorresse o desenvolvimento industrial do Brasil, era acesso ao crédito, para tentar melhorar a economia do Brasil, mas nada assim tão estapafúrdio, né, que como foi durante o governo do Deodoro da Fonseca. Outra medida tomada, houve a eclosão, não medida tomada, mas houve a eclosão de duas revoltas durante o governo de Floriano Peixoto. A revolta federalista e a revolta da Armada. Pô, a revolta da Armada, professor, mas não tinha estourado também no governo do Deodoro da Fonseca também. E estourou de novo outra revolta da Armada, só que as duas revoltas elas foram sufocadas rapidamente. A federalista ela acontece no sul do país, ela tem a ver com as questões até monárquicas que tinha determinada, vamos dizer assim, partido no sul do país que queria a volta de uma monarquia, e você tinha um outro grupo que apoiava o governo republicano, que obviamente teve o apoio do governo, né, republicano. Floriano Peixoto acabou apoiando esse grupo que queriam na continuidade da república no Brasil. Floriano Peixoto apoiou com tropas, com armas, sufocaram essa revolta. Essa revolta aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muitas pessoas morreram, um número muito grande de pessoas morreram. Essa revolta foi totalmente sufocada, se manteve ali aqueles que queriam a república, né? Esses ficaram no poder, os monarquistas acabaram sendo, vamos dizer, grande parte até exterminados. É bem interessante que o Floriano Peixoto ele apoia o grupo republicano com dinheiro, com armas, com tropas. Ele apoiou, sufocaram, né, o grupo oposicionista, houve, né, muita gente morreu, em homenagem a Floriano, por assegurar uma república no Brasil, colocou-se, né, o nome da capital de Santa Catarina de Florianópolis, em homenagem ali a Floriano Peixoto. Porém, essa revolta federalista, ela ocasionou, ela foi muito cruel, muito violenta, muitas pessoas morreram, né, catarinenses, gaúchos morreram, e em homenagem a Floriano colocaram o nome da capital de Santa Catarina, Florianópolis. Está aí o governo, né, de Floriano Peixoto. Então, reabertura do Congresso Nacional, tabelamento de preços, adoção de medidas tarifárias protecionistas, acesso ao crédito, tudo para tentar melhorar a economia do Brasil. E a economia do Brasil melhorou realmente. Como eu falei para vocês, o Marechal Floriano Peixoto, ele compactuou com um determinado grupo, né, dentro do Congresso Nacional, os cafeicultores, que era quem mandava no Brasil, era a elite econômica do Brasil. Ele compactou com esse grupo, conseguiu ali compactuar com esse grupo junto com os militares, obviamente ali conseguiu se manter no poder. Até que aí ele marca realmente novas eleições, 1894, marcadas novas eleições ali, são marcadas eleições, e aí o candidato que acaba vencendo essas eleições, aí já é o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, que está aí a fotinho dele, também o cara de barba também, tava, na época tava, né, a coisa estava pegando ali, era moda a tal da barba. Prudente de Moraes, que era ligado à elite cafeeira, vai se iniciar a República Oligárquica. Então você tem ali a República da Espada, que é o início ali, logo após a proclamação da República, que você teve dois militares no governo, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. E a partir daqui, depois de Floriano Peixoto, começa a chamada República Oligárquica. O que é uma oligarquia? Oligarquia é o governo de um grupo. Oligarquia, grupo. Ah, mas que grupo era esse que governava? O grupo que estava governando era o grupo dos cafeicultores. O Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil brasileiro, ele era ligado a essa oligarquia cafeeira, ele era ligado aos cafeicultores. E ele, obviamente, vai governar em favor dos cafeicultores. Óbvio, né, ali. Vai promover uma série de benefícios para esses cafeicultores. É interessante, cara, que na história do Brasil, se você olhar, os paulistas, em maior parte do tempo, eles governaram o Brasil.
por causa, obviamente, da questão econômica, no primeiro momento por causa do café, depois por causa da industrialização, e há uma exaltação em alguns momentos de paulistas, os paulistas, assim. Eles governaram a maior parte do tempo o Brasil, e olha o Brasil na situação que está. Complicado, né? Óbvio que eu não vou culpar os paulistas pela situação do Brasil, que nós tivemos vários presidentes que foram estúpidos, né? Assim, que não ajudaram no desenvolvimento do Brasil. É difícil você apontar um presidente que tenha sido maravilhoso para o Brasil. É bem complicado. Nesse momento aqui, então, quem começa a governar, vamos dizer ali, é uma oligarquia ligada à produção do café e, obviamente, vão beneficiar essa oligarquia, que era uma elite. E os pobres? Pobre é pobre, tem que ficar sufocado ali. Tá lá, a República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. 1930 que ocorre uma revolução, a revolução que vai colocar Getúlio Vargas no poder, mas depois a gente vai falar a respeito disso. Você tem, nesse período de 1894 a 1930, a eleição, então, na 1894, a eleição de Prudente de Moraes, iniciou-se a política café com leite. Quem vai governar o Brasil, como eu falei para vocês, é uma elite. Café com leite por quê? São Paulo, maior produtor de café do Brasil, e Minas Gerais, estado que tinha a maior população do Brasil naquele momento e grande produtor de leite. Então, uma política café com leite. Ora mineiro, ora paulista. Ora mineiro, ora paulista. Não necessariamente os políticos que se tornaram presidentes do Brasil, eles precisavam ter nascido nesses estados, ou em São Paulo ou em Minas Gerais. Eles poderiam ser políticos que haviam nascido em outros estados, porém tinham que ser políticos ligados a, vamos dizer assim, a política de um dos dois estados, ou São Paulo ou Minas Gerais. E, obviamente, deveriam defender os interesses desses dois estados ali. Estou falando isso que é muito comum, né, a gente se confundir, né, em algumas situações. Por exemplo, se você pegar o último presidente desse período ali da política café com leite, foi o Washington Luiz, e ele era carioca. Porém, ele fez toda a sua vida política aqui em São Paulo, né, na realidade em São Paulo. Né. É que nem hoje, por exemplo, né, nós tivemos aí o presidente Lula, pernambucano, o ex-presidente Lula pernambucano, mas fez toda a sua carreira política em São Paulo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, carioca, mas fez toda a sua carreira política aqui em São Paulo, né, assim. Então acabava representando, obviamente, mais São Paulo. Então começa também, além de ser uma república oligárquica, começa essa política café com leite. Prudente de Moraes fez uma política obviamente, para atender as demandas dos grandes proprietários de terra, os grandes proprietários ali, né, os grandes cafeicultores, né. A estabilidade política foi alcançada nesse período, realmente não tiveram mais aquela tentativa de autoritarismo que teve com Deodoro da Fonseca. Houve vamos dizer, uma estabilidade política. Por quê? Porque agora quem está governando é a elite quer ficar no poder, então ela não vai querer fazer nenhum tipo de levante, não vai querer tomar o poder de forma alguma. Somos nós que estamos governando, né? Nós, a elite, então vamos só nos manter no poder, porque se nós nos mantivermos no poder, nós vamos ser beneficiados. Então tá lá. A estabilidade política foi alcançada através de um pacto com as elites agrárias do Brasil. Eles fizeram um pacto de nada de tomar, vamos tomar o poder, vamos acabar com o governo desse ou daquele, né? Assim, então houve uma estabilidade política no Brasil. A economia do Brasil também, ela foi mudando, né, assim, através de algumas medidas que foram tomadas também por Prudente de Moraes. Depois de Prudente de Moraes, veio um novo presidente, eleito em 1898, né, para o mandato de 1898 a 1902, que foi o Campos Salles. Campos Salles ele foi importantíssimo porque ele desenvolveu o que nós chamamos a política dos governadores. Ele vai beneficiar os governadores em troca de apoio político, o que vai dar origem ao chamado coronelismo. No próximo bloco a gente fala a respeito disso, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse coronelismo. Até o próximo bloco.